Às 5 da manhã em Campo Grande, o relógio na parede da mansão da Chácara Cachoeira marcava mais uma noite sem sono para Ricardo Almeida. Seus olhos vermelhos e cansados percorriam pela 10ª vez os corredores silenciosos da casa, que parecia mais um mausoléu do que um lar. Aos 35 anos, comandava um dos maiores impérios imobiliários do centro-oeste brasileiro, mas quando a noite chegava, sua vida se transformava num pesadelo silencioso que o assombrava há décadas. A rotina era sempre a mesma: verificar se todas as portas estavam trancadas, testar as fechaduras 2 vezes, beber água em pequenos goles nervosos e deitar numa cama king size que parecia um oceano de solidão. O cheiro de lavanda dos lençóis trocados diariamente pela governanta não conseguia mascarar o aroma amargo da insônia crônica que o consumia desde os 8 anos de idade. Ricardo parou diante do espelho do corredor e observou seu reflexo. Cabelos escuros desalinhados, olheiras profundas que nem o melhor corretivo conseguiria disfarçar, e aquela expressão de cansaço que se tornara sua marca registrada. Durante o dia, vestia ternos impecáveis e comandava reuniões com a frieza calculada de quem movimenta milhões de reais. Mas ali, nas madrugadas solitárias de sua mansão em Campo Grande, era apenas um homem aterrorizado pela própria vulnerabilidade. A porta do escritório se abriu suavemente, e Antônio Rodrigues surgiu carregando uma xícara de chá de camomila ainda fumegante. Aos 52 anos, o funcionário de confiança conhecia cada detalhe da rotina tortuosa de seu patrão. 15 anos trabalhando na mansão lhe deram uma percepção única sobre o homem que a sociedade campograndense via como um empresário bem-sucedido, mas que na realidade era um prisioneiro de seus próprios medos. Mais uma noite difícil, senhor Ricardo? Perguntou Antônio com a voz carregada de preocupação genuína que apenas anos de convivência permitiam. Ricardo suspirou profundamente, aceitando a xícara com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. 27 anos, Antônio. 27 anos, sem uma noite completa de sono. Os médicos dizem que não há nada de errado comigo fisicamente, mas meu corpo simplesmente se recusa a descansar quando estou sozinho. O funcionário observou seu patrão com aquela expressão paternal que desenvolvera ao longo dos anos. Conhecia cada detalhe da tragédia que transformara o garotinho alegre dos 8 anos no homem controlador e emocionalmente isolado que estava diante dele. A partida repentina dos pais numa viagem de negócios que se tornou permanente havia deixado cicatrizes que nem todo o dinheiro do mundo conseguiria curar. Talvez seja hora de considerarmos aquela sugestão do Dr. Henrique, disse Antônio cuidadosamente, referindo-se ao psiquiatra que havia proposto uma solução inusitada meses atrás. Ricardo caminhou até a janela que dava vista para os jardins perfeitamente cuidados da propriedade. As primeiras luzes do amanhecer começavam a pintar o céu de Campo Grande com tons dourados que contrastavam com a escuridão que carregava no peito. Sua empresa, Almeida em Associados, era responsável por alguns dos empreendimentos mais importantes da capital sul-mato-grossense. Mas, ironicamente, ele não conseguia encontrar paz nem mesmo em sua própria casa. Contratar alguém para simplesmente dormir ao meu lado, murmurou Ricardo, como se a ideia fosse absurda demais para ser verbalizada. Você realmente acredita que isso poderia funcionar? Antônio se aproximou respeitosamente, mantendo a distância que o protocolo exigia, mas permitindo que sua preocupação transparecesse na voz. Senhor, eu o vejo há 15 anos lutando contra essa condição. Medicamentos, terapias, técnicas de relaxamento, nada funcionou de forma duradoura. Talvez a presença humana seja realmente o que seu subconsciente precisa para se sentir seguro. A sugestão ecoou pela mente de Ricardo como um eco em uma caverna profunda. Durante sua infância traumática, após a partida dos pais, havia passado noites inteiras acordado na casa dos avós paternos, esperando que alguém viesse verificar se ele estava bem. Nunca ninguém veio. Os avós, pessoas frias e distantes, o viam como uma obrigação inconveniente, uma lembrança dolorosa da filha que perderam tragicamente jovem. E como exatamente explicaríamos isso para uma pessoa normal?
questionou Ricardo, deixando escapar uma risada amarga. Procura-se acompanhante noturna para executivo. Requisito: fingir que dorme ao meu lado enquanto eu luto contra demônios que ninguém mais pode ver. Antônio hesitou por um momento antes de responder. Conhecia Ricardo bem o suficiente para saber que, por trás da ironia, havia um homem desesperado por qualquer solução que pudesse lhe devolver a capacidade básica de descansar. Poderíamos formular como uma posição de cuidadora especializada, alguém com formação médica que pudesse assistir a emergências durante o período noturno. A ideia começou a tomar forma na mente cansada de Ricardo. Durante suas noites insones, já havia considerado cenários em que desmaios ou problemas de saúde poderiam ocorrer sem que ninguém soubesse. Ter uma profissional capacitada por perto não era completamente irrazoável, especialmente considerando o estresse extremo ao qual se submetia diariamente, gerenciando um império empresarial. Uma enfermeira, disse Ricardo lentamente, como se estivesse testando as palavras. Alguém qualificado para situações médicas, mas que entendesse que o trabalho é simplesmente estar presente. Do outro lado da cidade, no bairro popular do Nova Lima, Isabela Silva despertava antes do sol nascer para mais um dia de incertezas. Aos 26 anos, a enfermeira havia perdido seu emprego na Santa Casa de Campo Grande devido aos cortes orçamentários que assolavam a saúde pública. As contas se acumulavam sobre a mesa da pequena cozinha, e os medicamentos caros de sua mãe, Lúcia, estavam chegando ao fim. Isabela preparou o café com o carinho de sempre, adicionando açúcar cristal na medida exata que sua mãe apreciava. Lúcia Silva, aos 58 anos, lutava contra problemas cardíacos graves que exigiam tratamento contínuo e caro. A aposentadoria modesta mal cobria as necessidades básicas, e a filha se sentia responsável por garantir que a mãe tivesse acesso aos melhores cuidados médicos possíveis. "Bom dia, mamãe", sussurrou Isabela, entrando no quarto onde Lúcia ainda descansava. "Como passou a noite?" Lúcia abriu os olhos lentamente, exibindo aquele sorriso cansado, mas cheio de amor, que sempre tranquilizava Isabela nos momentos mais difíceis. Apesar da fragilidade física, mantinha uma força espiritual inabalável, que servia de inspiração para a filha enfrentar as adversidades. "Melhor do que você, pelo que vejo", respondeu Lúcia, notando as olheiras da filha. "Ficou acordada procurando emprego até tarde de novo?" Isabela sentou-se na beirada da cama, alisando os cabelos grisalhos da mãe com ternura infinita. Havia enviado currículos para todos os hospitais e clínicas da região, mas as vagas eram escassas e a concorrência acirrada. Sua formação sólida em enfermagem e especialização em cuidados intensivos deveriam garantir oportunidades, mas a realidade econômica de Campo Grande não estava favorável para profissionais da saúde. "Não se preocupe comigo, mãe. Alguma coisa vai aparecer", disse Isabela, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "O importante é garantir que você continue com o tratamento." Lúcia segurou a mão da filha com força surpreendente para alguém em sua condição. "Isabela, minha filha, eu sei que você está se sacrificando por mim, mas não quero que aceite qualquer coisa apenas por desespero. Você é uma profissional competente e merece uma oportunidade digna." As palavras da mãe tocaram profundamente o coração de Isabela. Lúcia havia criado a filha sozinha após o pai abandonar a família quando Isabela ainda era criança. Trabalhara como costureira durante décadas, costurando em casa para garantir que a filha pudesse estudar e ter uma profissão melhor. Sacrifícios que Isabela jamais esqueceria e que a motivavam a nunca desistir. Após o café da manhã simples, mas feito com amor, Isabela saiu para mais um dia de busca por emprego. O sol já esquentava as ruas de Campo Grande, e o movimento matinal da cidade começava a ganhar ritmo. Parou no Parque das Nações Indígenas para um momento de reflexão, observando as águas calmas do lago artificial que sempre a tranquilizavam nos momentos de ansiedade. Foi ali, sentada num banco sob a sombra de um ipê amarelo, que abriu o jornal local pela seção de classificados. Seus olhos percorreram as ofertas usuais de emprego até pararem numa proposta que a fez franzir a testa em confusão.
O anúncio era discreto, mas chamativo pelo valor oferecido. Procura-se cuidadora noturna para executivo. Formação em enfermagem essencial. Salário: R$ 15.000 mensais. Requisito: permanecer presente durante período de sono. Discrição absoluta. Interessadas em enviar currículo para... Isabela leu o anúncio 3 vezes, tentando compreender exatamente o que estava sendo solicitado. R$ 15.000 era quase o dobro do salário que recebia no hospital público, uma quantia que resolveria todos os problemas financeiros da família de uma vez. Mas a natureza do trabalho parecia estranha, quase surreal. Ela imaginou cenários possíveis. Talvez fosse um empresário com condições médicas que exigissem monitoramento constante. Diabéticos severos, pessoas com histórico de convulsões ou pacientes cardíacos poderiam necessitar acompanhamento profissional durante a noite. A formação em enfermagem certamente seria essencial para esse tipo de situação. Durante o trajeto de volta para casa, Isabela ponderou sobre os prós e contras da proposta misteriosa. Por um lado, o salário oferecido era tentador demais para ignorar. Por outro, a falta de detalhes específicos sobre as responsabilidades a deixava apreensiva. Mas quando pensou nos medicamentos caros da mãe e nas contas em atraso, a necessidade falou mais alto que a cautela. Naquela tarde, depois de muito refletir e conversar com Lúcia sobre a oportunidade, Isabela decidiu enviar seu currículo. Redigiu uma carta de apresentação profissional, destacando sua experiência em cuidados intensivos e sua disponibilidade para horários noturnos. Antes de apertar enviar, fez uma oração silenciosa pedindo que, qualquer que fosse a natureza do trabalho, ela pudesse executá-lo com dignidade e competência. 3 dias depois, o telefone tocou na casa simples mas organizada da família Silva. Era Antônio Rodrigues, apresentando-se como representante do potencial empregador e convidando Isabela para uma entrevista na manhã seguinte. A voz do homem era educada e respeitosa, o que tranquilizou parcialmente suas preocupações sobre a legitimidade da oferta. Na noite anterior à entrevista, Isabela se preparou mentalmente para qualquer cenário possível. Escolheu sua roupa mais profissional, um conjunto social azul marinho que usava nas ocasiões especiais, e revisou mentalmente todas as qualificações que poderia destacar durante a conversa. Lúcia, percebendo o nervosismo da filha, ofereceu palavras de encorajamento que ecoaram como uma bênção maternal. "Lembra-se do que sempre te ensinei, minha filha", disse Lúcia, ajeitando o colarinho da blusa de Isabela. "Seja sempre honesta, mantenha sua dignidade e confie em sua intuição. Se alguma coisa não parecer certa, você tem força suficiente para recusar e encontrar outra oportunidade." Enquanto Isabela se preparava para o que poderia ser o encontro que mudaria sua vida, Ricardo passava mais uma noite insone em sua mansão, observando o teto do quarto e imaginando como seria finalmente conseguir dormir uma noite inteira. A decisão de contratar uma cuidadora noturna havia sido tomada, mas a vulnerabilidade de permitir que uma estranha testemunhasse seus momentos mais frágeis o assustava tanto quanto o atraía. A manhã chegou carregada de expectativa para Isabela, que acordou antes mesmo do despertador tocar. O endereço fornecido por Antônio Rodrigues a levaria até a Chácara Cachoeira, um dos bairros mais nobres de Campo Grande, onde residiam empresários e políticos influentes da região. Durante o trajeto de ônibus, observou como a paisagem urbana se transformava gradualmente, saindo das casas simples de sua vizinhança para mansões imponentes, cercadas por muros altos e jardins exuberantes. O portão eletrônico da propriedade se abriu automaticamente após ela se identificar pelo interfone. A alameda de entrada era ladeada por palmeiras imperiais que criavam uma sombra elegante sobre o asfalto perfeito. Isabela nunca havia estado num lugar tão luxuoso e sentiu uma mistura de admiração e intimidação ao observar a arquitetura moderna da mansão que se erguia diante dela. Antônio a recebeu na porta principal com um sorriso acolhedor que imediatamente a tranquilizou. O homem de meia-idade exalava uma autoridade respeitosa, vestindo um terno impecável, mas sem ostentação. Seus cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos denotavam experiência e sabedoria, características que Isabela associou à confiabilidade.
Senhorita Silva, seja bem-vinda. Meu nome é Antônio Rodrigues. Sou responsável pela administração desta propriedade há 15 anos, disse ele, conduzindo-a através de um hall de entrada decorado com arte contemporânea e plantas ornamentais. O senhor. Ricardo a aguarda na biblioteca. Enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos, Antônio aproveitou para explicar alguns detalhes preliminares. Gostaria de esclarecer desde já que este é um trabalho legítimo e respeitoso. O senhor. Ricardo sofre de uma condição médica que o impede de descansar adequadamente, e precisamos de uma profissional qualificada para garantir sua segurança durante o período noturno. A biblioteca era um ambiente impressionante, com estantes de mogno que iam do chão ao teto, repletas de livros sobre administração, economia e literatura clássica. A luz natural entrava por grandes janelas que ofereciam vista para um jardim interno, onde uma fonte de pedra criava um som relaxante de água corrente. Foi ali que Isabela viu Ricardo Almeida pela primeira vez. Ele estava de pé junto a uma das janelas, observando o jardim com uma expressão pensativa que revelava o peso que carregava nos ombros. Aos 35 anos, era um homem atraente, apesar do cansaço evidente em seus traços. Cabelos escuros cuidadosamente penteados, porte elegante, mas havia algo em seus olhos que falava de noites mal dormidas e uma solidão profunda que nem todo o luxo conseguia preencher. Senhor Ricardo, apresento-lhe Isabela Silva, anunciou Antônio respeitosamente. Ricardo se virou e por um momento seus olhares se encontraram. Isabela notou a surpresa que passou rapidamente pelo rosto dele, como se não esperasse encontrar alguém tão jovem e determinada. Havia uma intensidade em seu olhar que a fez sentir que estava sendo avaliada não apenas profissionalmente, mas como pessoa. Prazer em conhecê-la, senhorita Silva. Por favor, tome assento, disse Ricardo, indicando uma poltrona de couro confortável. Sua voz era grave e controlada, mas Isabela percebeu uma ligeira hesitação, como se ele também estivesse nervoso com aquela situação inusitada. A entrevista começou de forma convencional, com Ricardo perguntando sobre sua formação e experiência profissional. Isabela respondeu com confiança, detalhando seu trabalho na Santa Casa, sua especialização em cuidados intensivos e sua capacidade de lidar com emergências médicas. Mas ela percebia que havia algo mais por trás das perguntas, uma tensão que não conseguia identificar completamente. Preciso ser direto sobre a natureza desta posição, disse Ricardo, entrelaçando os dedos sobre a mesa de centro. Eu sofro de insônia crônica há 27 anos. Tentei todos os tratamentos convencionais sem sucesso duradouro. Meu psiquiatra sugeriu que a presença de uma pessoa qualificada durante o período noturno poderia ajudar meu subconsciente a relaxar. Isabela escutou atentamente, começando a compreender a real dimensão do trabalho oferecido. Não se tratava de cuidados médicos intensivos, mas de algo muito mais pessoal e delicado. Ricardo estava compartilhando uma vulnerabilidade profunda, admitindo que precisava de companhia humana para conseguir algo tão básico quanto dormir. Entendo que possa parecer uma proposta estranha, continuou Ricardo, observando a reação dela cuidadosamente. Mas quero deixar claro que se trata de um trabalho completamente profissional e respeitoso. Você dormiria numa cama king size, mantendo a distância que considera apropriada. Não haveria qualquer tipo de contato físico ou interação além da presença. A honestidade brutal de Ricardo tocou algo profundo em Isabela. Ela via diante de si um homem bem-sucedido externamente, mas que carregava uma ferida emocional tão profunda que afetava sua capacidade de descansar. Como enfermeira, estava acostumada a cuidar de pessoas em momentos de vulnerabilidade, mas nunca havia se deparado com uma situação tão única. Posso perguntar sobre as circunstâncias que levaram a essa condição? Questionou Isabela delicadamente, usando o tom profissional que desenvolverá ao longo dos anos lidando com pacientes. Ricardo hesitou por um longo momento antes de responder. Era evidente que falar sobre o assunto era difícil para ele, mas a pergunta era relevante para que Isabela pudesse entender completamente sua situação. Perdi meus pais quando tinha 8 anos. Desde então, desenvolvi uma ansiedade extrema relacionada ao sono,
especialmente quando estou sozinho. A simplicidade da explicação contrastava com a profundidade da dor que Isabela conseguia perceber em sua voz. Ela entendeu imediatamente que se tratava de um trauma de infância que nunca havia sido completamente processado, manifestando-se de forma física através da incapacidade de relaxar durante o sono. As regras seriam muito claras, explicou Ricardo, retomando o controle da situação. Silêncio absoluto durante o período de descanso. Você chegaria às 10 da noite e permaneceria até às 6 da manhã. Discrição total sobre qualquer coisa que possa observar ou escutar. O pagamento seria depositado semanalmente, e haveria um período de experiência de 1 mês para ambas as partes avaliarem se o arranjo funciona. Isabela ponderou sobre a proposta em silêncio por alguns minutos. O valor oferecido resolveria todos os problemas financeiros de sua família, permitindo que sua mãe tivesse acesso aos melhores tratamentos médicos. Mas mais do que isso, havia algo na vulnerabilidade de Ricardo que despertava seu instinto cuidador. Via nele não apenas um empregador, mas alguém que genuinamente precisava de ajuda. Aceito a proposta, disse Isabela finalmente, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Tenho experiência em lidar com pacientes em situações delicadas e acredito que posso ajudá-lo a encontrar o descanso que precisa. Ricardo pareceu genuinamente aliviado com a resposta, como se uma parte do peso que carregava tivesse sido dividida com outra pessoa. Muito bem. Antônio a acompanhará para conhecer os cômodos relevantes e explicará a rotina da casa. Podemos começar hoje à noite se estiver confortável com isso. O restante da manhã foi dedicado a conhecer a mansão e estabelecer os detalhes práticos do trabalho. Antônio mostrou a Isabela o quarto principal, um ambiente espaçoso e elegantemente decorado com vista para o jardim. A cama king size ocupava o centro do cômodo, cercada por móveis de madeira nobre e cortinas pesadas que bloqueavam completamente a luz externa. O Sr. Ricardo tem algumas rotinas específicas que ajudam a prepará-lo para o sono, explicou Antônio enquanto caminhavam. Ele verifica todas as fechaduras da casa, bebe um copo de água e geralmente lê por alguns minutos antes de tentar dormir. É importante não interferir nessas rotinas, a menos que ele peça ajuda. Isabela absorveu todas as informações cuidadosamente, tratando a situação com a mesma seriedade que dedicava aos cuidados médicos no hospital. Entendia que estava sendo contratada para oferecer muito mais do que presença física. Estava sendo confiada com a vulnerabilidade mais profunda de uma pessoa. Durante a tarde, voltou para casa para conversar com sua mãe sobre o trabalho e preparar as roupas apropriadas para as próximas semanas. Lúcia escutou atentamente a explicação da filha, demonstrando a sabedoria que apenas anos de vida e experiência podem proporcionar. É uma situação incomum, mas vejo que você foi tocada por esse homem, observou Lúcia, segurando as mãos da filha. Confio no seu julgamento e na sua capacidade de manter a profissionalidade necessária. Mas prometa-me que será cautelosa e que se algo não parecer certo, você sairá imediatamente. Às 10 horas daquela noite, Isabela retornou à mansão da Chácara Cachoeira para sua primeira noite de trabalho. Antônio a recebeu na entrada e a conduziu diretamente ao quarto principal, onde Ricardo já a aguardava. Ele havia trocado o terno formal por um pijama de algodão simples, mas ainda mantinha a postura controlada que parecia ser sua marca registrada. Boa noite, senhorita Silva. Espero que se sinta confortável. Caso precise de alguma coisa, há uma campainha no criado mudo que chama Antônio, disse Ricardo, indicando o lado da cama, onde ela deveria se acomodar. Isabela vestia um pijama discreto, mas elegante, escolhido especificamente para manter a dignidade profissional da situação. Deitou-se cuidadosamente no lado direito da cama, mantendo a maior distância possível de Ricardo, que se acomodou no lado esquerdo com movimentos tensos e controlados. O silêncio que se instalou no quarto era diferente de qualquer coisa que Isabela já havia experimentado. Não era o silêncio confortável do descanso, mas uma quietude carregada de tensão e expectativa. Ela podia sentir que Ricardo estava completamente desperto ao seu lado, lutando contra algo que ia muito além do cansaço físico. Através da respiração irregular dele,
Isabela percebeu o quão difícil era para Ricardo relaxar, mesmo com sua presença ali. Ocasionalmente ela ouvia o som dele se mexendo inquieto, ajustando a posição ou suspirando baixinho. Era evidente que o caminho para superar 2 décadas de insônia não seria simples nem rápido. Durante aquela primeira madrugada, Isabela permaneceu acordada por horas, observando silenciosamente o sofrimento do homem ao seu lado e questionando-se sobre como poderia realmente ajudá-lo. Não imaginava ainda que aquela seria apenas a primeira de muitas noites que mudariam completamente a vida de ambos, revelando segredos profundos e criando uma conexão que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina peculiar na mansão da Chácara Cachoeira. Todas as noites, pontualmente às 10 horas, Isabela chegava para mais uma jornada de trabalho silenciosa ao lado de Ricardo. O que inicialmente parecia uma situação estranha e desconfortável, gradualmente se transformou numa dança cuidadosamente coreografada entre 2 pessoas aprendendo a conviver com vulnerabilidades compartilhadas. Ricardo mantinha seus rituais obsessivos com precisão militar. Primeiro caminhava pela casa verificando cada porta e janela, testando as fechaduras com movimentos repetitivos que revelavam anos de ansiedade cristalizada em comportamentos compulsivos. Isabela observava discretamente essa rotina, notando como seus ombros se tensionavam a cada verificação, como se estivesse se preparando para uma batalha invisível que travava todas as noites. Depois da ronda de segurança, Ricardo dirigia-se à cozinha para beber água em pequenos goles nervosos, segurando o copo com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Era nesse momento que Isabela começou a perceber os primeiros sinais de mudança. Nas primeiras noites, ele evitava completamente seu olhar, mas gradualmente passou a cumprimentá-la com um aceno discreto da cabeça. "Boa noite, senhorita Silva." Ele murmurava baixinho, como se testasse a sensação de reconhecer sua presença sem parecer necessitado demais. "Boa noite, senhor Ricardo." Ela respondia no mesmo tom respeitoso, mantendo a distância profissional que ambos haviam estabelecido como essencial para o funcionamento daquele arranjo incomum. No quarto, a rotina continuava com Ricardo ajustando os travesseiros exatamente da mesma forma todas as noites, verificando se o despertador estava programado corretamente e posicionando um copo de água no criado mudo com precisão milimétrica. Isabela se acomodava silenciosamente no seu lado da cama, vestindo sempre pijamas discretos e mantendo uma distância respeitosa que lentamente começou a parecer menos necessária. Durante a 3ª semana, algo notável aconteceu. Ricardo adormeceu por quase 2 horas seguidas, algo que não acontecia há meses. Isabela permaneceu acordada, observando como sua respiração se tornou mais regular e como os músculos tensos de seu rosto finalmente relaxaram. Foi a primeira vez que ela viu como Ricardo poderia parecer em paz, sem o peso constante da vigilância que carregava durante as horas de vigília. Quando ele acordou sobressaltado, como sempre acontecia, Isabela fingiu estar dormindo para não constrangê-lo. Mas percebeu que ele permaneceu deitado por alguns minutos extras antes de se levantar para mais uma de suas caminhadas noturnas pela casa. Era um progresso pequeno, mas significativo, um sinal de que sua presença estava começando a ter o efeito desejado. Os funcionários da mansão começaram a notar mudanças sutis no comportamento de Ricardo durante o dia. Antônio comentou com Isabela numa manhã que o patrão havia cumprimentado os jardineiros com bom dia, em vez de apenas acenar friamente, como era seu costume. A governanta mencionou que ele parara de reclamar sobre pequenos detalhes imperfeitos na organização da casa. É como se uma tempestade constante dentro dele estivesse finalmente começando a se acalmar, observou Antônio durante uma conversa matinal enquanto Isabela se preparava para ir embora. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi o Sr. Ricardo demonstrar tanta paciência com as pessoas ao redor. Isabela sentia uma satisfação profissional ao perceber que estava realmente ajudando Ricardo, mas também começou a desenvolver uma curiosidade genuína sobre o homem por trás da fachada empresarial. Durante as madrugadas silenciosas, ocasionalmente ele falava dormindo,
murmurando palavras fragmentadas que revelavam pedaços de sua história pessoal. Não. Não consigo chegar a tempo. Ele sussurrava às vezes, mexendo-se inquieto. Mamãe, papai, por favor, não vão embora. Essas revelações involuntárias tocavam profundamente o coração de Isabela, que compreendia melhor a origem da ansiedade que consumia Ricardo. A perda traumática dos pais quando ainda era uma criança havia criado um medo profundo de abandono que se manifestava através da incapacidade de relaxar quando estava sozinho. Seu subconsciente permanecia em estado de alerta constante, esperando que mais pessoas importantes desaparecessem de sua vida. Durante o dia, Isabela voltava para casa e cuidava de sua mãe com renovada energia. O salário generoso permitira que Lúcia tivesse acesso aos melhores medicamentos e tratamentos, resultando numa melhora visível em sua condição cardíaca. As duas mulheres passavam as tardes conversando sobre a vida e Isabela se surpreendeu, compartilhando detalhes sobre Ricardo que ia além do estritamente profissional. Ele carrega uma dor muito antiga, mãe, disse Isabela numa dessas tardes, enquanto preparava o almoço na pequena cozinha. É como se fosse um menino assustado preso dentro de um homem bem-sucedido. Todas as noites vejo a luta que ele trava apenas para conseguir descansar. Lúcia observou a filha com aquela percepção maternal que apenas anos de experiência proporcionam. Tenha cuidado, minha filha. É admirável que você queira ajudar, mas não confunda compaixão profissional com envolvimento pessoal. Homens com feridas profundas podem ser tanto uma bênção quanto uma complicação. As palavras da mãe ecoaram na mente de Isabela durante os dias seguintes, fazendo-a questionar se seus sentimentos em relação a Ricardo estavam permanecendo dentro dos limites apropriados. Era verdade que havia começado a se preocupar com ele, além do que o trabalho exigia, imaginando como seria sua vida durante o dia e se ele conseguia encontrar momentos de paz, além das poucas horas que dormia em sua presença. Na quinta semana, um evento inesperado mudou ligeiramente a dinâmica entre eles. Ricardo teve um pesadelo particularmente intenso, acordando em pânico e respiração ofegante por volta das 2 da madrugada. Instintivamente, Isabela se virou na direção dele e, sem pensar nas regras estabelecidas, estendeu a mão e tocou levemente seu braço. Está tudo bem, ela sussurrou suavemente, usando o tom calmante que desenvolverá cuidando de pacientes em momentos de angústia. Você está seguro, está tudo bem. O toque simples teve um efeito imediato. Ricardo parou de tremer. Sua respiração se regularizou e ele se virou ligeiramente na direção dela. Por um breve momento, seus olhares se encontraram na penumbra do quarto. E Isabela viu uma gratidão profunda em seus olhos que ia muito além do reconhecimento profissional. Obrigado, ele murmurou baixinho. E pela primeira vez, desde que se conheceram, havia uma suavidade genuína em sua voz. Isabela retirou a mão rapidamente, percebendo que havia cruzado uma linha que ambos haviam estabelecido como intocável. Mas o efeito daquele momento de conexão humana permaneceu no ar, criando uma intimidade que nenhum dos dois estava preparado para processar completamente. Na manhã seguinte, Ricardo agiu como se nada tivesse acontecido, retomando a distância profissional com ainda mais rigidez do que antes. Mas Isabela percebeu que algo fundamental havia mudado. Durante o café da manhã que Antônio lhe servia antes de ir embora, notou que Ricardo demorava mais tempo na cozinha, como se quisesse prolongar os momentos em que estavam no mesmo ambiente. O Sr. Ricardo dormiu melhor ontem à noite, comentou Antônio com um sorriso discreto. Conseguiu quase 4 horas seguidas de sono. É um recorde nos últimos meses. Isabela assentiu, sentindo uma mistura de satisfação profissional e algo mais complexo que não conseguia definir completamente. Estava claro que sua presença estava tendo o efeito desejado, mas também estava se tornando evidente que a linha entre cuidado profissional e envolvimento pessoal estava ficando cada vez mais tênue. Durante a sexta semana, Ricardo começou a fazer pequenos comentários antes de dormir, quebrando ligeiramente a regra do silêncio absoluto que ele mesmo havia estabelecido. Eram observações simples sobre o clima ou eventos do dia, mas representavam uma tentativa cautelosa de criar uma conexão humana
além da puramente funcional. Choveu muito hoje, ele disse numa noite enquanto se acomodava na cama. Os jardins vão ficar bonitos amanhã. Sim, as plantas precisavam mesmo de água, respondeu Isabela cuidadosamente, testando se ele realmente queria iniciar conversas ou se havia sido apenas um comentário casual. Você gosta de jardins? Perguntou Ricardo, surpreendendo a ambos com a pergunta pessoal. Gosto sim. Minha mãe sempre manteve uma pequena horta em casa. Ela diz que cuidar de plantas ensina paciência e esperança, respondeu Isabela, permitindo que um pouco de sua personalidade transparecesse. Paciência e esperança, repetiu Ricardo pensativamente. Duas coisas que tenho dificuldade em cultivar. A honestidade vulnerável da observação criou um momento de silêncio carregado de significado. Isabela sentiu que Ricardo estava oferecendo um vislumbre da pessoa que existia por trás da armadura empresarial e ela se viu querendo conhecer mais sobre os pensamentos e sentimentos que ele mantinha tão cuidadosamente guardados. Essas pequenas conversas noturnas se tornaram uma parte regular da rotina, sempre breves e cuidadosas, mas gradualmente mais pessoais. Ricardo começou a compartilhar observações sobre seu trabalho, mencionando desafios empresariais e decisões difíceis que enfrentava. Isabela, por sua vez, falava sobre sua experiência como enfermeira e sobre os planos que tinha para cuidar melhor de sua mãe. Durante uma dessas conversas, Ricardo mencionou casualmente que havia implementado um novo programa de assistência médica para os funcionários de sua empresa. Percebi que muitas famílias estavam enfrentando dificuldades para custear tratamentos básicos, explicou ele. Pareceu a coisa certa a fazer. Isabela sorriu na escuridão, reconhecendo que as mudanças em Ricardo não se limitavam ao seu sono, mas estavam se manifestando em sua forma de tratar as pessoas ao redor. O homem frio e distante que conhecera semanas atrás estava gradualmente revelando uma capacidade de empatia e generosidade que provavelmente sempre existiu, mas permanecera enterrada sob anos de proteção emocional. Conforme o segundo mês se aproximava, tanto Ricardo quanto Isabela começaram a perceber que o arranjo que inicialmente parecia temporário e estritamente profissional estava se transformando em algo mais complexo e significativo. Nenhum dos dois estava preparado para reconhecer completamente a natureza dessa transformação, mas ambos sentiam que suas vidas estavam mudando de formas que iam muito além do sono reparador e da estabilidade financeira. O terceiro mês trouxe uma mudança inesperada, que testaria os limites da relação profissional que Ricardo e Isabela haviam construído cuidadosamente. Era uma manhã de quinta-feira, quando o telefone tocou na casa da família Silva, interrompendo bruscamente o café da manhã que as duas mulheres compartilhavam em paz. A voz do médico cardiologista do outro lado da linha trouxe notícias que fariam o mundo de Isabela desabar momentaneamente. Senhorita Silva, preciso que traga sua mãe ao hospital imediatamente. Os últimos exames revelaram complicações que requerem internação urgente, explicou o Dr. Henrique, com a seriedade que apenas situações graves demandam. Lúcia, que havia escutado partes da conversa, segurou a mão da filha com força, tentando transmitir coragem numa situação que ambas temiam há meses. Seus problemas cardíacos vinham se agravando gradualmente, apesar dos melhores medicamentos que o salário generoso de Isabela permitia custear. A realidade inevitável que tentavam evitar finalmente havia chegado. Mãe, vamos levar apenas o essencial. O médico disse que pode ser questão de dias ou semanas, disse Isabela, tentando manter a voz firme, enquanto preparava uma pequena mala com roupas e medicamentos. Durante o trajeto de táxi até a Santa Casa de Campo Grande, Lúcia observou a preocupação estampada no rosto da filha e sentiu a necessidade de oferecer palavras de tranquilidade que ela mesma precisava ouvir. Isabela, minha filha, você construiu uma vida estável e encontrou um trabalho que te permite cuidar de mim. Não se sinta culpada por nada que possa acontecer. A internação de Lúcia na unidade cardíaca do hospital trouxe uma série de complicações que Isabela não havia previsto. Como enfermeira, conhecia os procedimentos e protocolos médicos, mas como filha, sentia-se completamente vulnerável diante da possibilidade de perder a pessoa mais importante de sua vida.
Os médicos explicaram que seria necessário um procedimento cirúrgico delicado, com custos que ultrapassavam significativamente suas economias. Durante os 3 primeiros dias de internação, Isabela praticamente morava no hospital, revezando entre cuidar da mãe durante o dia e comparecer ao trabalho na mansão de Ricardo durante a noite. A exaustão física e emocional começou a se refletir em sua aparência e comportamento, algo que não passou despercebido pelos olhos atentos de Ricardo. "Senhorita Silva, você está bem? Parece mais cansada que o normal", perguntou Ricardo numa dessas noites, quebrando a rotina de comentários superficiais que haviam estabelecido. Isabela hesitou antes de responder, debatendo internamente sobre quanto deveria compartilhar de sua vida pessoal com seu empregador. A vulnerabilidade do momento e a fadiga acumulada fizeram com que sua guarda profissional baixasse ligeiramente. "Minha mãe está internada. Problemas cardíacos graves que requerem cirurgia." A resposta simples, mas carregada de preocupação, tocou algo profundo em Ricardo. Durante anos, havia se acostumado a ver as pessoas ao seu redor como funcionários ou prestadores de serviço, mantendo distância emocional de suas questões pessoais. Mas com Isabela era diferente. Sua presença havia se tornado essencial não apenas para seu sono, mas para um senso de paz que não experimentava há décadas. "Se precisar faltar ao trabalho para cuidar dela, isso não será um problema", disse Ricardo, surpreendendo a ambos com a espontaneidade da oferta. "Sua mãe precisa de você agora. Não posso me dar ao luxo de faltar. O pagamento semanal é o que está custeando os medicamentos e o tratamento dela", respondeu Isabela honestamente, revelando mais sobre sua situação financeira do que pretendia. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando as implicações do que havia acabado de ouvir. A mulher que dormia ao seu lado todas as noites, oferecendo-lhe a paz que tanto procurava, estava sacrificando seu bem-estar pessoal para continuar trabalhando e custear o tratamento médico de sua mãe. A ironia da situação o atingiu profundamente. Na manhã seguinte, Antônio entregou a Isabela um envelope lacrado antes dela deixar a mansão. Dentro havia um cheque de R$ 50.000 e uma carta escrita à mão pela própria letra de Ricardo, algo que ela nunca havia visto antes. "Senhorita Silva, use este recurso para garantir que sua mãe receba os melhores cuidados médicos disponíveis. Considere um adiantamento salarial que poderá ser descontado gradualmente quando for conveniente para você. Sua dedicação ao trabalho, mesmo enfrentando circunstâncias pessoais difíceis, demonstra um caráter que merece ser reconhecido. Atenciosamente, Ricardo Almeida." Isabela leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o gesto generoso. R$ 50.000 cobririam não apenas a cirurgia de sua mãe, mas garantiriam cuidados de primeira qualidade e medicamentos por meses. Lágrimas de gratidão e alívio desceram por seu rosto, enquanto ela dobrava cuidadosamente a carta e guardava o cheque na bolsa. Naquela tarde, quando levou a notícia para Lúcia no hospital, a reação de sua mãe foi uma mistura de alegria e preocupação maternal. "Este homem tem um coração generoso, mas tenha cuidado, Isabela. Gestos como este podem criar expectativas ou sentimentos que complicam relações profissionais", avisou Lúcia com a sabedoria que apenas anos de experiência de vida proporcionam. A cirurgia de Lúcia foi agendada para a semana seguinte, e o sucesso do procedimento removeu um peso enorme dos ombros de Isabela. Durante o período de recuperação, ela conseguiu se concentrar melhor em seu trabalho na mansão, notando que Ricardo parecia genuinamente interessado em saber sobre a evolução do quadro de sua mãe. "Como está se sentindo hoje? E sua mãe? Como vai a recuperação?" Tornou-se uma pergunta regular de Ricardo durante suas breves conversas noturnas. "Ela está melhorando dia após dia. Os médicos dizem que a cirurgia foi um sucesso total", respondia Isabela, sempre seguida de: "Não tenho palavras para agradecer sua generosidade. Você salvou a vida dela. Foi apenas a coisa certa a fazer", Ricardo respondia sempre. Mas Isabela percebia um tom diferente em sua voz, uma suavidade que não existia antes. Durante uma dessas noites, enquanto conversavam na penumbra do quarto, Ricardo surpreendeu Isabela com uma revelação que explicava muito sobre sua personalidade e comportamento.
Eu nunca tive a oportunidade de cuidar de alguém doente. Quando meus pais partiram, eu era muito jovem para entender ou ajudar. Sempre me perguntei como seria poder fazer a diferença na vida de alguém que está sofrendo. A vulnerabilidade da confissão criou uma intimidade entre eles que transcendia completamente os limites profissionais. Isabela sentiu que Ricardo estava compartilhando uma parte de sua alma que provavelmente nunca havia revelado para ninguém. Você fez uma diferença enorme na minha vida e na vida da minha mãe. Isso tem valor inestimável. Há algo sobre você que me faz querer ser uma pessoa melhor, disse Ricardo numa voz quase sussurrada. Desde que começou a trabalhar aqui, não apenas durmo melhor, mas me sinto menos sozinho no mundo. O peso emocional daquelas palavras encheu o quarto de uma tensão que nenhum dos dois sabia como processar. Isabela sentiu seu coração acelerar, percebendo que os sentimentos que havia tentado manter sob controle estavam sendo correspondidos de forma que nunca imaginara possível. Ricardo, ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez, sem o formal senhor. Você não é a pessoa fria e distante que pensa ser. Vejo a gentileza em suas ações, a generosidade em seus gestos, a dor que carrega e a força que usa para superá-la todos os dias. A conversa foi interrompida pelo som suave da chuva começando a cair do lado de fora, criando uma trilha sonora perfeita para o momento de reconhecimento mútuo que estavam experimentando. Ricardo se virou ligeiramente na cama, ficando de frente para Isabela pela primeira vez desde que começaram a trabalhar juntos. Posso confessar algo? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de nervosismo e determinação. As primeiras semanas foram difíceis porque eu estava tentando não notar como você é especial, mas agora percebo que lutar contra isso está me deixando mais ansioso do que o próprio problema do sono. Isabela sentiu que estava diante de um momento decisivo que definiria completamente o futuro de ambos. Podia manter as barreiras profissionais e preservar a relação de trabalho, ou permitir que os sentimentos genuínos que haviam desenvolvido um pelo outro se manifestassem naturalmente. Eu também tenho lutado contra sentimentos que vão além do profissional, admitiu Isabela suavemente. Toda noite observo sua luta para encontrar paz e desejo poder fazer mais do que apenas estar presente. Você se tornou importante para mim de uma forma que nunca planejei. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não era o silêncio tenso das primeiras noites ou o silêncio confortável da rotina estabelecida. Era o silêncio carregado de possibilidades que surge quando duas pessoas reconhecem mutuamente que seus sentimentos transcenderam as circunstâncias que as trouxeram juntas. Não sei como navegar por isso, confessou Ricardo. Há tanto tempo vivo isolado emocionalmente que não sei como me permitir sentir algo genuíno por outra pessoa sem entrar em pânico sobre a possibilidade de perdê-la. Não precisamos ter todas as respostas agora, respondeu Isabela, com a sabedoria prática que desenvolvera cuidando de pessoas em momentos vulneráveis. Podemos simplesmente permitir que isso se desenvolva naturalmente, sem pressão ou expectativas irreais. Naquela noite, pela primeira vez, Ricardo conseguiu dormir 5 horas seguidas. Mas mais importante que o sono reparador foi a sensação de que finalmente havia encontrado alguém com quem podia compartilhar seus medos e vulnerabilidades sem julgamento. Isabela, por sua vez, sentiu que havia descoberto no homem complexo ao seu lado não apenas um empregador generoso, mas alguém cuja companhia genuinamente valorizava. Quando amanheceu, ambos souberam que algo fundamental havia mudado entre eles, e que a partir daquele momento precisariam redefinir não apenas sua relação profissional, mas também suas expectativas sobre o que o futuro poderia reservar para dois corações que haviam encontrado um no outro exatamente aquilo que não sabiam estar procurando. Os dias que se seguiram à confissão mútua trouxeram uma transformação na dinâmica entre Ricardo e Isabela que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Durante as 2 semanas seguintes, as conversas noturnas se tornaram mais íntimas e pessoais, criando uma conexão emocional que Ricardo simultaneamente desejava e temia. Era como se estivesse caminhando numa corda bamba entre a necessidade desesperada de conexão humana
e o terror paralisante de se tornar vulnerável novamente. Durante uma dessas noites, algo aconteceu que mudou completamente a perspectiva de Ricardo sobre a situação em que se encontravam. Eles haviam conversado por quase uma hora sobre sonhos e aspirações, com Isabela compartilhando seu desejo de fazer uma pós-graduação em cardiologia pediátrica e Ricardo revelando que sempre quis viajar pelo Brasil, conhecendo lugares onde nunca havia estado por causa de compromissos empresariais. Você já pensou em tirar férias de verdade? Sem telefone, sem reuniões, apenas você explorando lugares novos? Perguntou Isabela, virando-se ligeiramente na cama para observar melhor seu rosto na penumbra. Não sei se conseguiria relaxar completamente longe de casa, admitiu Ricardo. Durante muito tempo, esta mansão foi minha fortaleza contra o mundo exterior. A ideia de estar em território desconhecido me deixa ansioso. Mas imagina como seria libertador, insistiu Isabela suavemente. Acordar sem horários rígidos, descobrir lugares onde ninguém conhece você como o empresário bem-sucedido, apenas como Ricardo. A simplicidade com que Isabela pronunciou seu nome, carregada de afeto genuíno, criou um momento de intimidade tão intenso que Ricardo sentiu seu coração acelerar perigosamente. Sem pensar nas consequências, ele estendeu a mão e tocou levemente o rosto dela, acariciando sua bochecha com uma ternura que surpreendeu a ambos. Isabela, sussurrou ele usando seu primeiro nome pela primeira vez, você me faz acreditar que talvez eu possa ser apenas Ricardo. O momento que se seguiu foi carregado de uma tensão romântica que nenhum dos dois conseguiu resistir completamente. Ricardo se aproximou lentamente e Isabela não se afastou. Seus lábios se encontraram num beijo suave e hesitante, cheio de anos de solidão, sendo curados pelo primeiro contato genuinamente íntimo que ambos experimentavam em muito tempo. Quando se separaram, Ricardo apoiou a testa na dela, respirando com dificuldade e lutando contra emoções que havia mantido reprimidas por décadas. Isso não deveria ter acontecido, murmurou, mas sua voz não carregava arrependimento, apenas confusão sobre como processar sentimentos tão intensos. Por que não? Perguntou Isabela delicadamente, mantendo suas mãos apoiadas no peito dele. Não somos duas pessoas que encontraram algo especial uma na outra? A pergunta simples, mas profunda, desencadeou todos os medos que Ricardo havia acumulado desde a infância. Durante o resto da noite, ele mal conseguiu dormir, sua mente trabalhando incansavelmente, processando as implicações daquele beijo e do que ele significava para sua vida cuidadosamente controlada. Na manhã seguinte, quando Isabela se preparava para ir embora, Ricardo estava visivelmente tenso e distante. Ele evitou seu olhar durante o café da manhã e respondeu às suas tentativas de conversa com monossílabos cortantes que lembravam o homem frio que ela conhecera no primeiro dia de trabalho. «Ricardo, está tudo bem?» perguntou Isabela, preocupada com a mudança drástica em seu comportamento. «Senhorita Silva, peço que mantenha a formalidade apropriada para nosso relacionamento profissional», respondeu ele friamente, usando o tom empresarial que havia abandonado semanas atrás. A frieza repentina atingiu Isabela como um soco no estômago. Em questão de horas, Ricardo havia voltado a tratá-la como uma funcionária qualquer, negando completamente a intimidade que haviam compartilhado. Ela saiu da mansão naquela manhã, sentindo-se confusa, rejeitada e questionando se havia interpretado erroneamente todos os sinais que pensava ter recebido. Durante os dias que se seguiram, Ricardo retomou sua postura de distanciamento emocional com uma rigidez ainda maior do que antes. Ele voltou a verificar as fechaduras de forma mais obsessiva, passou a evitar conversas durante as refeições e tratava Isabela com uma cortesia fria, que doía mais do que hostilidade aberta. A transformação não passou despercebida pelos funcionários da mansão. Antônio notou que Ricardo voltara a gritar com os jardineiros por pequenos detalhes e havia demitido 2 governantas em uma semana por erros insignificantes. Era como se todo o progresso emocional dos últimos meses tivesse sido apagado de uma hora para outra. «O Sr. Ricardo está mais irritado que o normal», comentou Antônio com Isabela numa manhã. «Ontem ele dispensou João, o jardineiro, porque algumas flores estavam murchas.
João trabalha aqui há 15 anos e nunca teve problemas antes. Isabela sentiu uma mistura de tristeza e frustração ao ouvir sobre o comportamento de Ricardo. Percebia que ele estava lutando contra seus sentimentos, mas sua forma de lidar com a situação estava machucando pessoas inocentes que dependiam de seus empregos para sustentar suas famílias. Durante o 4º mês, a tensão no quarto se tornou quase insuportável. Ricardo dormia ainda pior do que antes, frequentemente acordando em pânico e caminhando pela casa por horas. Isabela permanecia deitada em silêncio, observando sua luta interna e desejando poder ajudar, mas sabendo que qualquer tentativa de aproximação seria rejeitada com frieza. Uma noite a situação chegou ao limite quando Ricardo teve um pesadelo particularmente violento, gritando no sono palavras fragmentadas sobre perda e abandono. Isabela não conseguiu mais fingir indiferença e se aproximou dele, tentando acordá-lo suavemente. "Ricardo, acorde. É apenas um pesadelo", sussurrou, tocando levemente seu ombro. Ele acordou bruscamente, desorientado e respirando com dificuldade. Por um momento seus olhares se encontraram e Isabela viu a dor crua em seus olhos antes da máscara de frieza voltar a se formar. "Não preciso de sua piedade", disse ele harshamente, se afastando do toque dela. "Você está aqui para fazer um trabalho, não para cuidar de meus problemas pessoais." "Mas eu me importo com você", respondeu Isabela, permitindo que sua frustração transparecesse na voz. "Você não pode simplesmente fingir que nada aconteceu entre nós. Você não pode negar que existe algo real aqui." Ricardo se levantou da cama bruscamente, caminhando até a janela e dando as costas para ela. "Você está confundindo gratidão com algo que não existe. Sou seu empregador, você é minha funcionária. Qualquer coisa além disso foi um erro de julgamento meu." As palavras cortantes foram como punhaladas no coração de Isabela. Ela sabia que Ricardo estava mentindo, que estava lutando contra sentimentos genuínos por medo do que eles poderiam significar. Mas a crueldade deliberada de suas palavras a fez questionar se realmente conhecia o homem que pensava ter descoberto por trás da fachada empresarial. "Você é um covarde", disse Isabela, levantando-se também e encarando-o diretamente. "Prefere machucar as pessoas que se importam com você do que arriscar ser feliz. Prefere viver sozinho e amargurado do que aceitar que alguém pode amá-lo genuinamente." A palavra amar ecoou pelo quarto como um trovão, revelando sentimentos que Isabela nem havia admitido completamente para si mesma. Ricardo se virou lentamente, seus olhos revelando uma mistura de pânico e desejo que confirmava tudo o que ela suspeitava sobre seus verdadeiros sentimentos. "Você não me conhece", disse ele numa voz tensa. "Não sabe nada sobre as razões pelas quais mantenho distância das pessoas. Se conhecesse minha história completa, entenderia por que relacionamentos próximos são impossíveis para mim." "Então me conte", desafiou Isabela, dando um passo na direção dele. "Pare de se esconder atrás dessa armadura de frieza e me deixe conhecer quem você realmente é. Pare de castigar a si mesmo por tragédias que aconteceram quando você era criança." Ricardo permaneceu em silêncio por longos minutos, travando uma batalha interna entre o desejo de se abrir completamente e o medo paralisante que o acompanhava há décadas. Finalmente, voltou-se para a cama e se deitou de costas para Isabela, sinalizando que a conversa havia terminado. "Amanhã conversarei com Antônio sobre encontrar uma substituta", disse ele numa voz fria e final. "Este arranjo claramente não está funcionando mais." A ameaça de demissão atingiu Isabela como um balde de água fria. Em poucos segundos, ela processou todas as implicações dessa decisão. A perda do salário que garantia o tratamento de sua mãe, o fim da conexão mais profunda que havia experimentado em anos e a confirmação de que Ricardo preferia destruir algo bonito do que enfrentar seus medos. "Você está cometendo um erro", disse Isabela com dignidade, voltando para seu lado da cama. "Mas se é isso que você realmente quer, não vou lutar contra a sua decisão. Apenas saiba que está jogando fora algo que poderia ser extraordinário por medo de algo que pode nem acontecer." O resto da noite passou em silêncio absoluto, mas ambos permaneceram acordados, processando o fim de algo que havia se tornado muito mais importante
do que qualquer um imaginara possível. Ricardo lutava contra o impulso de se desculpar e admitir que estava errado, enquanto Isabela tentava aceitar que o homem por quem havia se apaixonado talvez fosse incapaz de superar os traumas que o definiam. Quando amanheceu, ambos souberam que aquela seria provavelmente a última noite que passariam juntos, e que as decisões tomadas nos próximos dias determinariam se conseguiriam encontrar um caminho de volta um para o outro ou se permaneceriam para sempre como duas pessoas que quase descobriram algo extraordinário, mas permitiram que o medo destruísse suas chances de felicidade. A manhã seguinte trouxe uma sensação de vazio para a mansão da Chácara Cachoeira que Antônio não experimentava há meses. Ricardo havia cumprido sua ameaça, dispensando Isabela com uma frieza empresarial que contrastava dolorosamente com a conexão emocional que todos os funcionários haviam observado se desenvolver entre eles. O pagamento final foi entregue sem cerimônias, acompanhado apenas de uma carta formal agradecendo pelos serviços prestados. Durante a primeira semana sem Isabela, Ricardo tentou convencer a si mesmo de que havia tomado a decisão correta. Retomou sua rotina de insônia completa, passando as madrugadas caminhando pelos corredores da mansão ou trabalhando obsessivamente em seu escritório. Mas a ausência dela era palpável em cada canto da casa, especialmente no quarto onde havia experimentado as únicas noites de paz em décadas. Senhor, Ricardo, talvez devêssemos considerar contratar outra pessoa para o mesmo trabalho, sugeriu Antônio, delicadamente durante um café da manhã tenso. O funcionário leal havia testemunhado a transformação positiva de seu patrão durante os meses com Isabela, e agora observava com preocupação a regressão completa aos padrões destrutivos de antes. Isso não será necessário, respondeu Ricardo secamente, evitando o olhar preocupado de Antônio. Consegui gerenciar minha condição por anos antes da senhorita Silva chegar, e posso continuar fazendo isso. Mas a realidade era muito diferente do que Ricardo queria admitir. Sem a presença tranquilizadora de Isabela, seus pesadelos se intensificaram dramaticamente. Ele acordava todas as noites gritando, suado e desorientado, revivendo não apenas a perda traumática dos pais, mas agora também a dor auto-infligida de ter afastado a única pessoa que havia conseguido oferecer-lhe paz genuína. Durante o dia, seu comportamento no escritório se tornou errático e cruel. Funcionários que haviam se acostumado com sua nova paciência e consideração voltaram a caminhar sobre ovos ao redor dele. Decisões empresariais importantes foram tomadas impulsivamente, resultando em perdas financeiras significativas que seus sócios começaram a questionar abertamente. Ricardo, você precisa tirar uma folga, disse Marcelo Ferreira, seu sócio há 10 anos, durante uma reunião particularmente tensa. Suas decisões recentes estão colocando a empresa em risco. Você não é a mesma pessoa que conhecemos. Estou perfeitamente capaz de gerenciar meus negócios, retrucou Ricardo com uma agressividade que surpreendeu todos na sala de conferências. Se questionam minha competência, talvez seja a hora de repensarmos nossa sociedade. A ameaça infundada criou um clima de tensão que se estendeu por todos os aspectos de sua vida profissional. Pela primeira vez em anos, Ricardo estava colocando em risco o império que havia construído, simplesmente porque não conseguia processar adequadamente a dor que havia causado a si mesmo ao afastar Isabela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela lutava contra suas próprias dêmons. A perda súbita do emprego não havia criado apenas dificuldades financeiras, mas também um vazio emocional que ela não esperava sentir tão intensamente. Durante anos havia se concentrado exclusivamente em cuidar de outras pessoas, primeiro de sua mãe e depois de Ricardo, e agora se via perdida sem ter ninguém que precisasse de seus cuidados especializados. Minha filha, você está sofrendo mais do que quer admitir, observou Lúcia durante um almoço silencioso na pequena cozinha de casa. A recuperação completa da cirurgia cardíaca havia devolvido cor ao rosto dela, mas agora era Isabela quem parecia pálida e abatida. Estou bem, mãe. É apenas questão de encontrar outro emprego, respondeu Isabela, folheando mecanicamente os classificados do jornal local.
mas havia enviado currículos para dezenas de hospitais e clínicas sem receber uma única resposta positiva, e as economias estavam se esgotando rapidamente. Não estou falando sobre dinheiro, disse Lúcia, com a percepção maternal que apenas anos de experiência proporcionam. Estou falando sobre o coração partido que você está tentando esconder. Você se apaixonou por ele, não foi? A pergunta direta de sua mãe quebrou as defesas emocionais que Isabela havia tentado manter. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ela finalmente admitia para si mesma a profundidade dos sentimentos que havia desenvolvido por Ricardo. Eu pensei que ele sentia o mesmo, confessou entre soluços. Por alguns momentos, acreditei que havíamos encontrado algo especial, mas talvez eu tenha interpretado mal toda a situação. Talvez para ele eu nunca tenha sido mais do que uma funcionária conveniente. Lúcia se aproximou e envolveu a filha num abraço apertado, oferecendo o conforto que apenas mães sabem dar. Homens com feridas profundas às vezes machucam as pessoas que amam porque têm medo de ser machucados primeiro. Isso não justifica o comportamento dele, mas talvez explique. As semanas se arrastaram com ambos tentando reconstruir suas vidas separadamente, mas ambos falhando miseravelmente. Ricardo havia substituído o sono reparador por uma combinação perigosa de medicamentos e álcool, criando um ciclo destrutivo que preocupava profundamente Antônio. Durante as madrugadas solitárias, ele frequentemente se pegava caminhando até o quarto onde havia dormido ao lado de Isabela, esperando sentir algum vestígio de sua presença tranquilizadora. Foi durante uma dessas noites, 3 semanas após a demissão, que algo aconteceu que mudaria completamente a perspectiva de Ricardo sobre suas escolhas recentes. Ele havia tomado uma dose excessiva de medicamentos para dormir, combinados com algumas doses de uísque, numa tentativa desesperada de conseguir algumas horas de descanso. O resultado foi uma reação adversa que o deixou desorientado e com dificuldades respiratórias. Antônio encontrou Ricardo desmaiado no chão do quarto às 2 da manhã, após ouvir ruídos estranhos vindos do andar superior. A cena que encontrou o aterrorizou. Seu patrão estava pálido, respirando com dificuldade e claramente em estado de emergência médica. Com mãos trêmulas, ligou para o serviço de emergência e, sem pensar 2 vezes, ligou também para Isabela. O telefone tocou várias vezes antes de Isabela atender, ainda sonolenta. Alô? Senhorita Silva, é Antônio. O senhor. Ricardo está muito mal. A ambulância está a caminho, mas ele pode ter tomado medicamentos demais. Você poderia... Você sabe o que fazer em emergências médicas. O desespero na voz de Antônio despertou imediatamente todos os instintos profissionais de Isabela. Sem hesitar, ela saiu da cama e se vestiu rapidamente. Estou indo para aí. Mantenha-o consciente, se possível, e não deixe ele vomitar deitado. Durante o trajeto de táxi até a Chácara Cachoeira, Isabela tentou manter a mente focada nos procedimentos médicos necessários, mas não conseguia evitar que seu coração disparasse com preocupação. Apesar de toda a dor que Ricardo havia causado, a possibilidade de perdê-lo definitivamente a aterrorizava de uma forma que revelava a profundidade de seus sentimentos. Chegou à mansão quase ao mesmo tempo que a ambulância. O paramédico que a conhecia da época do hospital a cumprimentou profissionalmente. Isabela, que bom que você está aqui. Paciente masculino, 35 anos, possível overdose de medicamentos combinados com álcool. Ela entrou no quarto onde Ricardo estava sendo atendido, pálido, mas consciente. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e ela viu neles uma mistura de surpresa, gratidão e algo que parecia muito com arrependimento. Mas não havia tempo para conversas emotivas. A situação médica demandava atenção total. Pressão arterial baixa, respiração superficial, relatou o paramédico. Vamos precisar levá-lo para o hospital para monitoramento e possível lavagem estomacal. Durante todo o procedimento de estabilização e transferência, Isabela trabalhou ao lado da equipe médica com a eficiência profissional que havia desenvolvido ao longo dos anos. Mas Antônio notou como suas mãos tremiam ligeiramente e como ela verificava constantemente os sinais vitais de Ricardo,
com uma atenção que ia além do puramente profissional. No hospital, enquanto Ricardo permanecia em observação na emergência, Isabela conversou com o médico responsável sobre sua condição. Dr. Santos, o paciente tem histórico de insônia crônica e pode ter desenvolvido dependência de medicamentos para dormir. Esta combinação com álcool poderia ter sido fatal. Você o conhece bem? Perguntou o médico, notando o nível de detalhes que Isabela possuía sobre o caso. Eu era sua cuidadora noturna até recentemente, respondeu ela, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Ele sofre de ansiedade severa relacionada ao sono desde a infância. Quando Ricardo finalmente acordou completamente, algumas horas depois, a primeira pessoa que viu foi Isabela sentada numa cadeira ao lado de sua cama hospitalar. Ela estava lendo um livro de enfermagem, mas ele podia ver pelas olheiras que havia passado toda a noite em vigília, cuidando dele mesmo, depois de ter sido dispensada tão cruelmente. Você veio, disse ele numa voz rouca, ainda afetado pelos medicamentos. Antônio me ligou. Você estava em estado grave, respondeu ela profissionalmente. Mas Ricardo conseguia detectar a preocupação genuína por trás de sua máscara profissional. Eu quase... Ricardo parou, processando a magnitude do que havia acontecido. Se você não tivesse vindo... Não pense nisso agora, o importante é que você está bem, disse Isabela, finalmente permitindo que um pouco de sua emoção transparecesse. Mas precisa parar de se autodestruir, Ricardo. Precisa encontrar uma forma mais saudável de lidar com seus dèmons. O momento de vulnerabilidade no hospital criou uma abertura para que Ricardo finalmente confrontasse a realidade de suas escolhas. Ver Isabela ali, cuidando dele mesmo após ter sido rejeitada tão duramente, forçou-o a reconhecer o quão profundamente havia ferido não apenas ela, mas a si mesmo. Isabela, disse ele com dificuldade, eu cometi o maior erro da minha vida quando a dispensei. Não porque preciso de você profissionalmente, mas porque me apaixonei por você e isso me aterrorizou mais do que qualquer pesadelo que já tive. A confissão honesta e vulnerável criou um silêncio carregado de possibilidades entre eles, onde finalmente poderiam começar a construir algo baseado em verdade emocional, em vez de medo e negação. A confissão de Ricardo no hospital criou um momento de silêncio que parecia eterno para ambos. Isabela olhou em seus olhos e viu pela primeira vez o homem completamente despido de suas defesas, vulnerável e genuinamente arrependido. Não era mais o empresário controlador, nem o paciente que precisava de cuidados profissionais, mas simplesmente Ricardo, um homem que havia encontrado coragem para admitir seus medos mais profundos. Você quase se matou por medo de se apaixonar? Perguntou Isabela suavemente, tentando processar a complexidade emocional da situação. Ricardo, você não vê como isso é contraditório? Estava tão aterrorizado pela possibilidade de me perder que quase se perdeu primeiro. Ricardo fechou os olhos, permitindo que as palavras de Isabela penetrassem nas camadas de autoproteção que havia construído ao longo dos anos. Eu sei que parece loucura, mas quando percebi o quanto você havia se tornado importante para mim, entrei em pânico. Todas as pessoas que amei na vida me deixaram, meus pais, meus avós, até amigos próximos, todos eventualmente partiram. Achei que seria mais fácil te afastar primeiro do que esperar você me abandonar. Mas eu nunca demonstrei intenção de ir embora, respondeu Isabela, sentando-se na beirada da cama hospitalar. Na verdade, lutei para ficar. Tentei mostrar que seus medos não eram baseados na realidade atual, mas em traumas do passado. Eu sei disso agora, admitiu Ricardo, segurando timidamente a mão dela. Estes dias sem você foram os piores da minha vida adulta. Não apenas por causa da insônia, mas porque finalmente entendi que estava vivendo uma vida incompleta. Você me trouxe não apenas sono, mas esperança, e eu joguei tudo fora por covardia. A honestidade crua da confissão tocou profundamente o coração de Isabela. Como enfermeira, havia cuidado de muitos pacientes em momentos vulneráveis, mas nunca havia se apaixonado por alguém cujas feridas emocionais eram tão profundas quanto as de Ricardo. Ela podia ver o menino assustado de 8 anos, escondido dentro do homem bem-sucedido de 35.
Ricardo, se vamos tentar construir algo juntos, preciso que você entenda algumas coisas, disse ela com a firmeza gentil que caracterizava sua personalidade. Não posso ser sua salvadora nem sua terapia. Posso ser sua companheira, sua parceira, alguém que te ama e te apoia. Mas você precisa fazer o trabalho de cura necessário. Você me amaria mesmo sabendo de todos os meus problemas? Perguntou Ricardo com uma vulnerabilidade que partiu o coração de Isabela. Eu já te amo, respondeu ela simplesmente. Te amo há semanas, talvez desde aquela primeira noite quando vi como você lutava para encontrar paz. Amo o homem generoso que pagou pela cirurgia da minha mãe. Amo o patrão que estava aprendendo a tratar funcionários com gentileza. Amo o Ricardo que me deixou ver sua vulnerabilidade. O impacto da declaração de amor fez Ricardo sentir uma emoção tão intensa que lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Aos 35 anos, era a primeira vez que alguém lhe dizia "eu te amo", desde a partida prematura de seus pais. A sensação era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Eu também te amo, Isabela, disse ele com voz entrecortada pela emoção. Te amo de uma forma que não sabia ser possível para alguém como eu, e prometo que vou buscar ajuda profissional para lidar com meus medos. Não quero mais que meu passado destrua nosso futuro. A reconciliação no hospital marcou o início de uma nova fase na relação entre eles. Ricardo recebeu alta no dia seguinte, com recomendações médicas rigorosas sobre medicamentos e a indicação de procurar ajuda psicológica especializada. Isabela não voltou imediatamente à mansão como funcionária, mas como alguém que estava construindo uma relação amorosa, baseada em honestidade e cuidado mútuo. Durante as 2 semanas seguintes, eles se viram todos os dias, mas de forma completamente diferente. Ricardo a levava para jantar em restaurantes aconchegantes de Campo Grande, onde conversavam por horas sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Isabela o acompanhou às suas primeiras consultas, com um psicólogo especializado em traumas de infância, oferecendo apoio emocional sem tentar assumir o papel de terapeuta. Dr. Henrique explica que meu medo de abandono se manifesta através de comportamentos de sabotagem, contou Ricardo durante um passeio pelo Parque das Nações Indígenas. Quando me sinto muito próximo de alguém, inconscientemente crio situações que forçam essa pessoa a me deixar, confirmando meus piores medos. Mas agora você está consciente desse padrão, observou Isabela, caminhando ao lado dele na trilha que contornava o lago. Isso significa que pode escolher agir diferente quando sentir esse impulso. É mais difícil do que parece, admitiu Ricardo. Há momentos em que ainda sinto pânico quando você demora para responder uma mensagem ou quando precisa cancelar um encontro por causa da sua mãe. Minha primeira reação é pensar que você está se afastando. E qual tem sido sua segunda reação? Perguntou Isabela, parando para observar os patos no lago. Conversar com você sobre o que estou sentindo, em vez de criar uma briga ou me afastar, respondeu Ricardo com um sorriso orgulhoso. O doutor Henrique chama isso de comunicação emocional direta. A transparência emocional que Ricardo estava desenvolvendo através da terapia criou uma base sólida para o crescimento do relacionamento. Isabela podia ver como ele lutava contra seus instintos autodestrutivos e escolhia conscientemente confiar nela. Era um processo gradual, mas ela admirava a coragem que ele demonstrava ao enfrentar décadas de condicionamento emocional negativo. Durante esse período, Ricardo também começou a implementar mudanças significativas em sua empresa. Reinstalou João, o jardineiro demitido injustamente, com aumento salarial e pedido de desculpas sincero. Criou um programa de assistência psicológica para funcionários, reconhecendo que muitos poderiam estar enfrentando suas próprias batalhas emocionais silenciosas. Meus sócios estão impressionados com as mudanças, contou Ricardo durante um jantar romântico no centro histórico de Campo Grande. Dizem que nunca me viram tão equilibrado e focado. Irônico, considerando que estou lidando com mais questões pessoais do que nunca. Talvez seja exatamente por isso, sugeriu Isabela. Quando paramos de fugir de nossos problemas e começamos a enfrentá-los, liberamos energia que estava sendo desperdiçada em autoproteção. Depois de um mês de namoro oficial,
Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Isabela. Ele a levou ao cemitério onde seus pais estavam enterrados, um lugar que visitava apenas uma vez por ano, no aniversário da tragédia. Era a primeira vez que levava alguém com ele. Eles gostariam de você, disse Ricardo de pé diante das duas lápides simples, mas bem cuidadas. Minha mãe sempre dizia que eu era muito sério para uma criança, que precisava encontrar alguém que me fizesse rir. Você faz isso. Isabela segurou sua mão enquanto ele conversava com os pais, como se estivessem presentes, contando sobre sua vida, sobre o negócio bem-sucedido que construíra e especialmente sobre a mulher extraordinária que havia encontrado. Foi um momento de cura profunda, que permitiu a Ricardo começar a separar o passado traumático do presente, cheio de possibilidades. Eu costumava vir aqui para me sentir culpado, confessou ele enquanto caminhavam de volta ao carro. Culpado por ter crescido, por ter tido sucessos que eles não viram, por ter momentos de felicidade que não pude compartilhar com eles. Hoje, pela primeira vez, vim para compartilhar alegria. A evolução emocional de Ricardo se refletia também em sua qualidade de sono. Mesmo sem Isabela dormindo ao seu lado todas as noites, ele conseguia descansar melhor do que havia conseguido em anos. A terapia, combinada com a segurança emocional que o relacionamento proporcionava, estava finalmente curando décadas de insônia crônica. Acho que estou pronto para uma conversa importante, disse Ricardo numa noite de sexta-feira, depois de 6 semanas de namoro. Eles estavam na varanda de sua mansão, observando o pôr do sol dourar os jardins perfeitamente cuidados. Que tipo de conversa? Perguntou Isabela, virando-se para encará-lo. Sobre nosso futuro, respondeu Ricardo, tomando as mãos dela nas suas. Sobre se você gostaria de se mudar para cá, não como funcionária, mas como minha companheira de vida. Sei que é cedo, mas pela primeira vez consigo imaginar um futuro que não seja apenas sobreviver dia após dia. A proposta de morarem juntos representava um marco significativo na jornada de ambos. Para Ricardo, significava confiar completamente em alguém pela primeira vez desde a infância. Para Isabela, representava o reconhecimento de que havia encontrado não apenas amor, mas um parceiro disposto a crescer e se transformar. Ah, minha mãe? Perguntou Isabela, sempre prática em suas considerações. Ela se mudaria para cá também, é claro, respondeu Ricardo sem hesitação. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, e Carmen sempre será bem-vinda. Na verdade, gostaria muito de ter uma família novamente. A inclusão de Lúcia na proposta tocou profundamente Isabela, confirmando que Ricardo compreendia que amá-la significava aceitar e valorizar todas as pessoas importantes em sua vida. Era a prova final de que ele havia realmente mudado, transformando-se de um homem isolado em alguém capaz de construir uma família baseada em amor e cuidado mútuo. Sim, respondeu Isabela simplesmente. Sim, eu gostaria muito de construir uma vida com você. O beijo que selou o acordo foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não era mais carregado de hesitação ou medo, mas de promessas genuínas sobre um futuro que finalmente pareciam capazes de construir juntos, curando feridas antigas e criando memórias novas que reescreveriam completamente a história de ambos. 6 meses depois da noite em que Isabela aceitou sua proposta, a mansão da Chácara Cachoeira havia se transformado completamente. O que antes era uma fortaleza silenciosa contra o mundo exterior, agora pulsava com a energia calorosa de uma família verdadeira. Lúcia se adaptara perfeitamente à nova vida, cuidando dos jardins com João e enchendo a casa com o aroma de receitas tradicionais que havia ensinado à filha durante anos. Bom dia, Dona Lúcia, cumprimentou Ricardo numa manhã de sábado, beijando respeitosamente a testa da sogra antes de se sentar à mesa para o café da manhã. Como estão se sentindo hoje? Melhor do que há anos, meu filho, respondeu Lúcia com o sorriso maternal que havia estendido naturalmente a Ricardo. E você? Dormiu bem a noite toda novamente? A pergunta que antes seria fonte de ansiedade, agora era motivo de comemoração silenciosa. Ricardo havia conseguido dormir 8 horas ininterruptas durante os últimos 4 meses, um recorde que nem ele acreditava ser possível após décadas de insônia. A terapia,
Combinada com a segurança emocional de estar cercado por pessoas que genuinamente se importavam com ele, havia finalmente curado as feridas que carregava desde a infância. Melhor do que sonhei ser possível, respondeu Ricardo, observando Isabela preparar o café com os mesmos gestos cuidadosos que o haviam cativado desde o primeiro dia. Às vezes acordo no meio da noite apenas para ter certeza de que não estou sonhando com toda essa felicidade. Isabela se aproximou e beijou suavemente seu rosto, um ritual matinal que nunca perdia a capacidade de fazer o coração de Ricardo acelerar de forma positiva. Não é sonho, meu amor. É nossa realidade, construída dia após dia com muito trabalho e amor. O desenvolvimento pessoal de Ricardo havia se refletido dramaticamente em todos os aspectos de sua vida. Na empresa Almeida em Associados, ele havia implementado uma série de programas inovadores que transformaram completamente a cultura corporativa. Horários flexíveis para pais de família, assistência médica estendida para funcionários e seus dependentes, e um fundo de emergência para ajudar colaboradores em dificuldades financeiras eram apenas algumas das iniciativas que o tornaram um empregador respeitado em todo o estado. O senhor. Ricardo se tornou uma pessoa completamente diferente, comentou Antônio com Isabela durante uma tarde, enquanto organizavam os detalhes da festa de aniversário de Lúcia. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca imaginei vê-lo tão humano. Perdão pela expressão, mas ele parecia uma máquina antes da senhora chegar. Ele sempre foi humano, respondeu Isabela com carinho. Apenas estava machucado demais para mostrar. Às vezes as pessoas precisam de tempo e da pessoa certa para conseguir curar feridas antigas. A transformação de Ricardo também havia inspirado mudanças profundas em Isabela. Com a estabilidade financeira garantida, ela havia retomado os estudos, iniciando a pós-graduação em cardiologia pediátrica, que sempre sonhara. Ricardo converteu um dos quartos da mansão num escritório perfeito para seus estudos, equipado com tudo o que ela precisava para se dedicar à carreira que escolhera. Como estão os estudos, doutora? Brincou Ricardo numa tarde, encontrando Isabela cercada de livros de medicina na biblioteca. Ainda não sou doutora, riu Isabela, mas estou apaixonada por essa especialização. Saber que poderei ajudar crianças com problemas cardíacos faz tudo valer a pena. Assim como você me ajudou a curar meu coração? Perguntou Ricardo, sentando-se ao lado dela. Seu coração nunca esteve quebrado, respondeu Isabela, tocando gentilmente o peito dele. Estava apenas protegido por muitas camadas de medo. Você fez o trabalho de cura, eu apenas ofereci apoio. Durante esses meses de crescimento mútuo, havia surgido naturalmente a discussão sobre casamento. Não como uma pressão social ou uma necessidade legal, mas como uma celebração pública do amor que haviam construído e do compromisso que queriam assumir para o futuro. Ricardo, que durante anos não conseguira imaginar dividir sua vida com alguém, agora não conseguia imaginar um futuro sem Isabela. Gostaria de fazer uma pergunta importante, disse Ricardo numa noite de dezembro, depois de um jantar especial preparado por Lúcia para comemorar a aprovação de Isabela no primeiro semestre da pós-graduação. Eles estavam no jardim, sentados na fonte onde a luz das lanternas criava reflexos dourados na água corrente. O clima de verão em Campo Grande estava perfeito, com uma brisa suave, que carregava o perfume dos jasmins que João havia plantado especialmente para Isabela. Que pergunta? Sorriu Isabela, suspeitando do que estava por vir pela forma nervosa como Ricardo mexia no bolso do paletó. Isabela Silva, disse ele, ajoelhando-se diante dela, com um anel que brilhava como todas as estrelas do céu campograndense. Você se casaria comigo? Não porque preciso de você para dormir, não porque você curou minha insônia, mas porque você curou minha alma, porque me ensinou que amor verdadeiro não é dependência, mas crescimento mútuo, porque quero passar o resto da vida construindo memórias felizes com você. As palavras do pedido foram tão sinceras e profundas que Isabela sentiu lágrimas de alegria escorrerem por seu rosto. Via diante de si não mais o homem atormentado que conhecera um ano atrás, mas um parceiro completo, alguém que havia feito o trabalho necessário para se tornar capaz de amar saudavelmente. Sim, respondeu ela sem hesitação.
Sim, quero me casar com você, Ricardo Almeida. Quero construir uma família com você, envelhecer ao seu lado e continuar crescendo juntos. O anel, um solitário simples mas elegante, se ajustou perfeitamente ao dedo de Isabela, como se tivesse sido feito especialmente para ela. O beijo que se seguiu foi testemunhado pelas estrelas, pela lua cheia que iluminava Campo Grande, e por Lúcia e Antônio, que observavam discretamente da janela da cozinha, ambos com lágrimas de felicidade nos olhos. O casamento foi marcado para 6 meses depois, durante a época das chuvas de verão, que deixariam os jardins da mansão ainda mais exuberantes. Ricardo insistiu que a cerimônia fosse realizada nos próprios jardins, convidando não apenas familiares e amigos próximos, mas todos os funcionários da empresa e da propriedade como convidados especiais. Quero que seja uma celebração de família verdadeira, explicou ele para Isabela enquanto planejavam os detalhes. Essas pessoas fizeram parte da minha transformação e quero que compartilhem nossa alegria. A preparação do casamento revelou ainda mais aspectos da personalidade renovada de Ricardo. Ele se envolveu pessoalmente em cada detalhe, desde a escolha das flores cultivadas por João, até o cardápio preparado com receitas sugeridas por Lúcia. Quis que tudo refletisse não apenas seu amor por Isabela, mas sua gratidão por todas as pessoas que haviam contribuído para sua jornada de cura. Nunca imaginei que planejamento de casamento pudesse ser tão terapêutico, comentou Ricardo com o Dr. Henrique durante uma de suas sessões. É como se cada decisão fosse uma afirmação de que mereço felicidade e que sou capaz de construí-la. Você percorreu um caminho extraordinário, observou o psicólogo, de um homem isolado e aterrorizado por conexões humanas para alguém capaz de planejar uma celebração comunitária de amor. Isso é transformação verdadeira. Quando o dia do casamento chegou numa manhã ensolarada de janeiro, a mansão da Chácara Cachoeira estava irreconhecível. Arranjos de flores locais decoravam cada canto, mesas cobertas com toalhas brancas se espalhavam pelos jardins, e um altar improvisado foi montado debaixo da árvore centenária, que Ricardo havia escolhido como símbolo de permanência e crescimento. Lúcia, radiante num vestido azul que destacava seus olhos brilhantes de felicidade, caminhou com Isabela pelo corredor de pétalas que João havia espalhado no gramado. A noiva usava um vestido simples, mas elegante, escolhido mais pela forma como a fazia sentir-se bonita do que por qualquer tradição ou expectativa social. Ricardo a esperava no altar, acompanhado por Antônio como seu padrinho, vestindo um terno claro que refletia a leveza que finalmente havia encontrado na vida. Quando seus olhos se encontraram enquanto Isabela caminhava em sua direção, ambos sorriram, com a certeza de que estavam tomando a decisão mais acertada de suas vidas. A cerimônia foi conduzida pelo juiz de paz, que havia se tornado amigo da família durante os meses de preparação. Os votos que Ricardo e Isabela haviam escrito pessoalmente foram momentos de profunda emoção para todos os presentes. Isabela, disse Ricardo com voz firme, mas carregada de emoção, você me ensinou que vulnerabilidade é coragem, que amor verdadeiro cura feridas antigas e que família não é apenas sangue, mas escolha consciente de cuidar uns dos outros. Prometo ser seu companheiro em todas as aventuras, seu apoio em todos os desafios e sua alegria em todas as conquistas. Ricardo, respondeu Isabela, segurando firmemente suas mãos, você me mostrou que paciência e amor podem transformar qualquer dor em força, qualquer medo em oportunidade de crescimento. Prometo caminhar ao seu lado não apenas nos momentos felizes, mas especialmente nos momentos difíceis, porque é nos desafios que o amor verdadeiro se fortalece. O sim final de ambos foi seguido por aplausos calorosos de todos os convidados, desde os sócios empresariais de Ricardo até João e os outros funcionários que haviam testemunhado sua transformação ao longo dos meses. A festa que se seguiu foi uma celebração genuína de comunidade, com música, danças e histórias compartilhadas que duraram até o final da tarde. Durante a lua de mel numa fazenda no Pantanal, longe de celulares e responsabilidades empresariais, Ricardo experimentou pela primeira vez na vida adulta o que significava relaxar completamente. Acordava naturalmente com o sol, dormia tranquilamente com os sons da natureza
e passava dias inteiros simplesmente aproveitando a companhia de Isabela sem ansiedade ou preocupações obsessivas. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Isabela numa tarde, enquanto observavam uma família de capivaras no rio. "Você conseguiu se transformar completamente sem perder sua essência. Ainda é o homem determinado e inteligente que conheci, mas agora também é gentil e acessível. É porque finalmente entendi que força não significa isolamento", respondeu Ricardo, entrelaçando os dedos com os dela. "Força verdadeira é ter coragem de ser vulnerável, de pedir ajuda quando precisa e de aceitar amor quando é oferecido." Anos depois, quando já tinham 2 filhos e Ricardo nunca mais havia experimentado uma única noite de insônia, eles ainda conversavam antes de dormir como faziam no início de sua relação. A diferença era que agora essas conversas incluíam planos para o futuro dos filhos, sonhos de viagens em família e gratidão diária por terem encontrado um no outro a cura para solidões que nem sabiam carregar. A empresa de Ricardo havia se tornado modelo de responsabilidade social em todo o Centro-Oeste, e Isabela havia se especializado como uma das cardiologistas pediátricas mais respeitadas da região. Lúcia, com saúde completamente restaurada, se tornara a avó carinhosa que os netos adoravam e que Ricardo nunca havia tido a oportunidade de conhecer. "Às vezes ainda acordo no meio da noite", confessou Ricardo numa dessas conversas noturnas. "Mas agora é para escutar a respiração tranquila de todos vocês e ter certeza de que não estou sonhando com tanta felicidade." "E quando você acorda assim", respondeu Isabela acariciando seu rosto, "o que sente?" "Gratidão", disse Ricardo simplesmente. "Gratidão por ter aprendido que o amor verdadeiro não vem para completar pessoas incompletas, mas para juntar pessoas inteiras que escolhem crescer uma com a outra." Esta história de transformação, cura e amor verdadeiro prova que, às vezes, os melhores destinos estão escondidos nos lugares mais inesperados e que, com paciência, coragem e a pessoa certa ao nosso lado, é possível superar qualquer trauma do passado e construir um futuro mais belo do que jamais sonhamos ser possível. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e Isabela tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada de cura, amor e transformação nos lembra que todos carregamos feridas que podem ser curadas com paciência, compreensão e o amor verdadeiro. Para continuar vivenciando histórias tão emocionantes quanto esta, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos conteúdos. Se esta narrativa os emocionou, deixem um like e compartilhem nos comentários qual momento mais os marcou. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram os mistérios do coração humano e as infinitas possibilidades de transformação que o amor pode proporcionar. Até a próxima história e lembrem-se, nunca é tarde demais para curar feridas antigas e construir um amor verdadeiro.